Fala, pessoal. Estamos aqui de novo com essa mesa redonda aí falando sobre pádel. Agora pode ver que a gente tem um nome, a gente tem uma abertura e esses são os meus especialistas, que apesar do, como vocês podem ver nesse card aqui que vai entrar aqui do primeiro palpite, das coisas, não foram muito bem nos palpites, mas tudo bem. Era o primeiro programa só. E aí, Brank, o que tu fala sobre isso? Boa noite. Boa noite, Maico. Boa noite aí, pessoal. Um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. De fato, a gente não foi muito bem nos palpites. Vamos ver se dessa vez agora o destino vai nos ajudar um pouco, né? Osmarzinho. Não, dei azar aí, ó. Postei muito no meu amigo Pablo ali, mas o Bela jogou demais. Na feminino não foi tão ruim, mas vamos melhorar agora. O especialista em números, Pedro. Eu vou dizer o que eu sempre digo, né? Por essas e outras que o pádel é um esporte tão fascinante. E Fá, além do teu boa noite, eu já vou começar contigo. Vamos nesse primeiro destaque aí, já falando de Madrid, essa renovação que teve no pádel, toda essa questão, a Bia, que foi a campeã mais jovem da história, e tu já tinha tu trouxe o número na outra conversa de jovens que estão jogando. Boa noite e já começa a tua explanação, por favor. Então, boa noite a todos. Entrando um pouquinho rapidinho, acho que a gente não pode mais palpitar porque a gente não sabe nada. Mas entrando nessa questão da Bea, não só da Bea, mas o que surpreendeu muito na etapa anterior, eu até trouxe uns números, que foi a quantidade de menores jogando já o da APT, desde a pré-prévia até o próprio quadro. A gente tinha, na etapa anterior, nós tivemos 20 meninas entre 16 e 18 anos jogando, desde a pré-prévia até o quadro, e na masculina nós tivemos 7 atletas menores participando, ou seja, está com um crescimento muito alto dentro da Espanha. O circuito de menores na Espanha geralmente gira em torno de 500 duplas, então é muita criança, ou seja, o pádel espanhol tem muito para crescer ainda, então é muito legal ver isso no nosso esporte. É uma situação que vai se manter o esporte por muito tempo, que a gente consiga fazer com que no Brasil a gente consiga renovar também, trazer mais crianças para dentro do esporte. É incrível mesmo. Falando sobre isso, já emendando esse assunto, o Frank, nosso amigo Bergamini, ganhou a etapa do Sub-23 da Espanha lá. Então, para o pessoal que não sabe, o Sub-23 da Espanha daria mais ou menos que nível aqui no Brasil? Cara, agora eu vou te confesso que tu me pegou, mas acho que nem tem nível para comparar aqui no Brasil, né? O que mais me impressiona é a quantidade de jogadores que eles têm, né? A gente tem jogadores bons também, craques, que a gente tá vendo aí o Bergamini, o Campaiolo, mas o que mais impressiona é a quantidade. Eles têm milhares de Campaiolos, milhares de Bergaminis, que talvez ainda não tiveram a mesma fama, já que o Bergamini e o Campaiolo adquiriram, mas logo em breve vão aparecer. E foi um resultado assim, muito importante para o Bergamini, né, porque ele jogou com o Momo, e a final foi com o Coque e Nieto, que são assim, duplas que estão fazendo frente às top 10 do WPT. Né, e até enquanto o Fá estava falando, eu fiz uma lista aqui, falando justamente dessa renovação. Claro que não são aí na beira dos 18, mas eu fiz uma lista de gente que está abaixo dos 25, né, e aí a gente tem o Galã, o Stupa, o Tapia, o Xingoto, o Tejo, o Coque, o Neto, o Dineno, o Campa, o Berga. Então tem muito cara bom aí que já passou essa fase dos 18, mas ainda tem menos que 25, então isso mostra que no futuro aí a gente tem jogadores que a gente sabe que o pádel permite que tu jogue até uma idade assim, comparando com outros esportes até elevada, né, mas a gente vê que cada vez mais vai ficar mais difícil, porque o esporte está cada vez mais físico, né, que é o que a gente vê aí o LeBron e o Galã voando em quadra, e vai ficar cada vez mais difícil para os padelistas terem essa vida útil longa do jeito que era uma vez, né. O físico hoje em dia diz muito isso, né. Osmar, a gente já ainda falando dessa renovação, tu tem acompanhado, tu e o Fá têm acompanhado bem de perto isso aí.
Qual foi... Tu já tinha, no outro programa, tu já tinha falado sobre alguns outros países que estão colocando jovens também, que já estão vindo jogar WPT, ou prévias e pré-prévias. A gente precisa... o problema da gente é a distância, ou tu acha que a gente poderia colocar mais gente lá? Essa pergunta é bem fácil tu tá hoje, hein? Tá inspirado, hein, mãe? Cara, eu vou dizer que primeiro a gente precisa melhorar os nossos jogadores aqui, né? Nossos jogadores da base não conseguem nem jogar a nossa primeira, tu imagina ir para fora. Acho que o trabalho é um trabalho longo, árduo, e eu escutei agora numa última conversa que eu tive de outros professores, tipo, boicotando o nosso trabalho. Tipo, é uma panela, a seleção sempre é uma panela, nós não vamos ter. Eu acho que a gente já tem bastante criança no grupo que a gente tá, eu e o Faco, a criançada, mas não vejo nenhum, acho que os talentos estão para vir. Essa geração nossa da 18 já era, a 16 eu acho que já não temos muito o que fazer por eles, a esperança é essa gurizada da 12. Em Rio Grande teve um torneio de crianças lá, que tinha crianças de 8 jogando, a esperança é esses daí, nossas aqui, os nossos bam não arrancam na nossa segunda. Então acho que é mais um tempo aí de torcer por Pablo, Campa, Bergamini. Ainda bem como o Branco disse que esporte é... Vai, Pedro, fala. Não, só quero defender de fora. O Fai e o Osmar talvez seriam suspeitos, mas eu, com uma visão de fora, quero só falar que eu nunca vi uma seleção brasileira de menores tão aberta como essa que o Fai e o Osmar têm comandado, assim, né? Com grupos, com treinos abertos, como teve ali na virada do ano. E não interessando o nível do menor de idade, quem tinha interesse poderia se fazer presente. Então, podem chamar de tudo na nossa seleção de base hoje, mas de panela certamente não tem como chamar mais. Isso eu tenho certeza. É verdade. Então, vamos já mudar de assunto, porque, para variar, o Osmar já deixa o assunto polêmico, então a gente vai trocar para evitar. E vamos falar de novo de Madrid. Foi o diferencial para Galã e para LeBron? Branque. Olha, a gente está vendo que o LeBron e o Galã estão se mostrando uma dupla quase imbatível, né? E já me adiantando aqui nos palpites, provavelmente essa próxima etapa vai ser mais um reflexo disso, né? Porque até o Pedro, aí, nosso analista, já viu que a temperatura lá está agora, que é de madrugada, está em torno de 40 graus, está 38 graus, então uma quadra rápida com calor favorece muito eles dois, né? Então é bem possível que a gente veja uma repetição, mas o que mais me impressionou nessa última etapa, né, foi que a dupla, o Stupa e o Sânio, que eu apostava muito nessa dupla, eles não estão, parece que não estão se acertando, não está decolando, e eu achava que eles iam chegar nas outras etapas, e não é isso que a gente está vendo, então isso me chamou muito a atenção. E a volta do Bela para a esquerda, né? Isso para mim foi um grande destaque, né? Essa aí eu ia fazer para o Pedro logo em seguida agora. Pedro, então já fala então. O que tu achou da volta do Bela para a esquerda? Por que ele voltou? Ele não teve muita paciência, eu achei, né? Mas também, passados 40 anos, depois de mais de 15 anos como número 1 do mundo na esquerda, ele jogou 2, 3 torneizinhos nesse 2020 aí na direita, viu que não era o jeito. Acho que talvez essa primeira etapa surgiu como um teste, né? Que eles jogaram essa do Real Madrid como um teste, deu mais do que certo, fizeram o final, ganharam do Pablo do Paquito com alguma tranquilidade, surpreendente tranquilidade, e tiveram, mesmo na final, algumas opções também, né? Não só tiraram um set do Galã e do LeBron, como também tiveram ali um 0,40 no 5-4 no terceiro set, e esse jogo poderia ter caído do lado do Bela e do Tapia. Subiu no meu conceito essa dupla aí, já coloco ela pelo menos como terceira força aí do WPT nessa temporada aí. Eu queria falar sobre isso. Minha visão, não sei bem menos que vocês todos, mas minha visão, o Bela voltou para a esquerda agora porque os pontos são mais rápidos. Então ele não tem que durar tanto na quadra. Eu vou direto em quem concorda. Concorda comigo, Fá? Eu acho que quando ele foi para a esquerda, a característica do Bela sempre foi saída de parede e voleios.
sempre foi bolas firmes. E eu acho que ele aproveitou essa parte, onde a gente pode até ver no jogo do Pablo, ele conseguiu pressionar demais com os voleios de direita, que era uma coisa que o Tapia não conseguia fazer, então acabava que diminuía também essa questão dos pontos. Então, eu acho que ele foi para a esquerda nessa questão. Vamos diminuir um pouquinho o jogo, vamos pressionar um pouco, tentar jogar numa intensidade mais alta e diminuir um pouquinho o jogo, o tempo de jogo. Eu acho que funcionou muito bem, porque ele jogou com uma intensidade muito alta até onde ele aguentou, onde ele caiu um pouquinho no segundo set, na final do segundo set, e teve aquele azar, eu acho, naqueles 3 pontos, onde ele acabou se precipitando, mas eu acho que no final de terceiro set, contra 2 caras que estavam jogando muito bem, eu não faria diferente, eu acho. Eu acho que eu iria pro tudo ou nada, que nem ele foi. Foi incrível. Eu vou destacar só ali o comentário do Bela, rápido, pós-jogo, né? Ele falou, pediu perdão ao Tapia por, mesmo depois de tanto tempo, ainda se apurar nas bolas decisivas, assim. Apesar dos mais de 40 anos, ele segue sendo um tanto apressado e apurado. Sim. Então, eles foram muito bem, tanto que numas quartas de finais eles pegaram uma dupla também meio surpresa ali, né? Que é a gente estava conversando sobre o ressurgimento... Na semifinal, o ressurgimento do Dineno. O Dineno que era visto como um grande craque, teve aquele acidente. Osmar, tu chegou a acompanhar alguma coisa do jogo? Tu chegou a ver esse jogo? O que tu tá achando da atuação do Dineno já há algum tempo, não só nesse último torneio, né? Ele sofreu muito naquele acidente, né? Teve que fazer aquela cirurgia no fêmur, tudo. Talvez eu não esperava que ele voltasse a esse nível tão rápido. Achei que ele ia patinar muito mais ainda, porque ele já era para ter ido quando o Campa foi, o Berg, já era para ele estar lá. Achei que não voltaria a jogar mais nesse ritmo. Até porque uma lesão grave, o cara fica receoso também, né, de voltar. Me surpreendeu muito. E jogando com o Slingo. Pelo amor de Deus, né? Jogou do lado do Pablo, não fez bosta nenhuma, né? Tá louco. Um canhão que não servia para nada, de pólvora molhada. Tá louco. Não, eu e o Brank, a gente teve a oportunidade de acompanhar ele ao vivo lá no Sul-Americano e ele não se mexia muito bem ainda, já faz algum tempo isso, se não me engano, no Chile, ele não se mexia. A gente via que a técnica estava intacta, mas o físico estava... Lembra disso, Brank? Cara, claro que eu lembro, e o que mais me impressionou que foi os primeiros vídeos que ele até fez questão de postar após a cirurgia, e eu tive a oportunidade de ver, e quem viu, eu duvidava que ele chegaria, eu achava que ele ia voltar a jogar, mas profissionalmente, talvez no máximo na Argentina, assim, eu duvidava muito que ele chegaria a jogar no nível da PT, e por isso tive uma grata surpresa. Ele sempre foi um cara que, quando ele apareceu junto com o Stupa, sendo uns destaques, ele sempre ele tinha uma técnica muito mais apurada, e o Stupa era mais aquele jogador esforçado, né, tinha um físico melhor. Até quando eu conversava com o Boa Quinta, que treinava eles na época, ele falava que o Dineno às vezes chegava e, hoje não vou treinar físico. Então ele era um pouco mais difícil assim nessa questão, porque ele sabia que ele era muito habilidoso, né? Então a habilidade ele sempre teve. Lembra muito o Fá, né? Lembra muito Fá. Não entendi a tua comparação. mas lembrando dessa questão que o Brank falou, quando ele voltou para a Argentina, ele jogou com o Chiostri e não estava conseguindo chegar também na Argentina, né? Então, ele estava com um nível bem abaixo, realmente, né? Pedro, fala, Pedro, por favor. Só que tem que tirar o microfone do mudo. Pedro, tem que desmutar. É verdade. Mais uma vez eu vou dizer, o Pedro só tá aqui porque é amigo do Brank. Vai, Pedro, fala, meu amor. Ele foi a primeira dupla do Campagnolo, na verdade, até, né? Quando o Campagnolo foi para a Espanha de vez em 2017, a dupla seria o Dineno. Aí teve algum problema com relação à entrada dele na Espanha. O Bergamini foi meio que numa emergência, jogaram alguns torneios, foram muito bem os dois Lucas juntos. Aí a dupla se formou com o Dineno, nenhum resultado relevante, não fizeram quadro, se eu não me engano, ele e o Campagnolo, o que fez voltar a dupla dos Lucas, e que, bom, durou aí 3 temporadas do Lucas junto. E, nossa, nós estamos em 2020, então até eu discordo um pouco ali do Osmar, eu não acho nem tão rápido, achei que, já seria a 4ª temporada dele agora,
e recém nesse momento que ele tá dando alguns frutos ali. Ano passado teve alguns resultados já mais positivos com o Garrido, mas esse ano aí eu já coloco aí, pelo menos no nível, muito perto das 8 duplas ali, o Dineno e o Cilingo. Também defendo o Cilingo, tá, Osmar? Eu não acho ele tão limitado assim, não. O Cilingo é um cara que, mesmo um pouco mais velho aí, teve lesão grave no ombro e Porque depois da velho, lesão... se ele tem a minha idade, né? Não entendi, o cara tem 36 anos. Pedrão, acho que tu mexe mais forte que ele hoje, Pedrão. Acho que tu bate mais que ele hoje, Pedrão. Justamente, acho que depois da lesão no ombro, ele perdeu o smash e ele acabou acrescentando alguns golpes ali que ele não tinha no jogo há alguns anos aí. Você é um pouco cilinguete agora, tá? Só para encerrar esse assunto do Dineno, eu tive o prazer de conversar com ele em São Paulo, e um cara sensacional e tudo mais, e quando a gente falou sobre a dupla, ele disse que um dia ele gostaria de jogar de novo com o Campagnolo, porque o Campa não jogou com o Dineno de verdade, palavras dele, assim. E, claro, meia recuperação, imagina. E agora a gente está falando já do Campa, agora, o Pedro também falou da dupla, infelizmente a gente se bota joga na primeira rodada os Lucas um contra o outro. O que tu tá achando disso, Osmar? Deixa que eu vou eu enquanto o Osmar... Vai primeiro então, Branco. O Osmar não... Tá. Na realidade, isso, cara, é uma pena, né, ver eles já se enfrentando assim tão logo, né, porque a gente não gosta quando amigo joga contra amigo em brasileiro, a gente já não gosta muito, então tu pegar num nível, num campeonato da magnitude... O Osmar adorava enfrentar os amigos, os inimigos... É que o Osmar sempre foi um caso à parte, né, ele é diferenciado, não adianta. Entrou na quadra, cada um defende o seu, Branco. Sempre foi assim, não tem esse negócio de amigo dentro da quadra. Não, mas assim, eu de fora, vendo dois amigos jogar, eu já não gosto, não eu participando. Entende? Não, concordo. Então, muito menos ver dois amigos num torneio da magnitude da PT. Mas assim, sobre esse encontro aí, né, o que eu vejo é que os dois, desde que se separaram, eles se aprimoraram muito no que eles tinham mais dificuldades, né? O Campagnolo sempre se consagrou por ser um jogador de muita potência, e a gente vê que ele melhorou muito na defesa, principalmente na primeira etapa, né? Porque nessa última, como o jogo dele não foi televisionado, a gente não pôde acompanhar, mas na primeira etapa a gente viu um Campagnolo muito sólido na defesa. E, por sua vez, o Lucas Bergamini, que sempre foi um jogador que se conhecido pela sua regularidade, né? Até o narrador dizia que é impressionante que quando joga contra o Bergamini, tu sempre tem que jogar um ponto a mais, né? Porque ele está sempre em cima. O que a gente percebeu, que até foi um scout aí que o nosso amigo dos números, o Pedro, destacou, foi que no jogo contra o Mate Dias, no primeiro set, ele bateu 15 smash, e o Pedro me corrige se eu estiver errado, ele fez voltar 13 smash, o Mate Dias, não, o Max pegou, e a outra ele errou, então ele teve um erro de smash, fazendo 13 bolas voltar, então numa coisa que talvez não seria tão a especialidade dele, que é no smash de definição, ele melhorou muito, e eu vou aguardar vocês analisarem, e depois eu dou o meu palpite aqui desse encontro aí. Eu quero ouvir de cada um, uma análise rápida e um palpite. Osmar, por favor. Esse jogo eu acho que a gente espera desde que deu essa ruptura conturbada aí da dupla, né? Eu acho que cada lado tem a sua versão, a sua história, mas foi uma coisa que não ficou tão bem resolvida, porque um ficou chateado com um, o outro com um, e eu vejo esse jogo aí, ó, de tirar o chapéu. Pena não ser transmitido. Eu acho que é o jogo que a gente espera, como foi naquele Rei da Quadra, o jogo Campagnolo e Jotinha contra Júlio e Stefano. Acho que esse jogo todo mundo acordaria 5 da manhã, 4 da manhã para assistir. O palpite foi esperar o Pedro. Pedro dá o palpite. Eu só quero falar um detalhe da diferença de idade, né? O Branco é um senhor mais velho, que acabou de falar televisionado, e o Osmar, um cara já mais jovem, falou transmitido. Aqui, rapaz. Pedro, teu análise e teu palpite. Lembrando que lá na Espanha ele é televisionado. Tá. Perdão, desculpa. Tu tá de madrugada aí, né? Tu tá lá.
Então, não, ali com isso aí mesmo, Branqui, tava certinho o scout ali de 11, de 15, até reforço a ideia de que tava bem claro que o Mati e o Max naquele jogo tinham como estratégia o lob em cima do Lucas, do Bergamini. A estratégia acabou caindo por terra, né? O primeiro set foi do Bergamini e do Lamperti, muito calcado nesse aproveitamento impressionante de smash que o Luquinhas teve. Bom, o jogo de amanhã, eu acho que a favor do Campagnolo conta muito o histórico, né, deles dois. É bem verdade que o Campagnolo tem 2 anos de idade mais velhos que o Lucas Bergamini, e isso até certa época fez diferença. Depois, durante a temporada de 2016, o Campagnolo jogou com o Giulianotti do lado, o Bergamini jogava com o irmão dele, os Lucas Campagnolo e o Júlio acabaram ganhando basicamente todos aqueles torneios daquela temporada, né? A favor do Bergamini, eu enxergo muito o momento, né? Ele vem de uma quarta de final na última etapa, de um título sub-23 aí, como a gente já comentou. A dupla dele com o Lampertis parece bastante sólida também. De modo que se eu precisar dar um palpite, eu garanto para vocês que o Lucas vai vencer. Tá? Para constar que essa piada ele já pensou desde quando viu o quadro, né? Certo que tá anotada no caderno. Eu fui o terceiro. O Vini não fez, o Osmar não fez. Eu vou ter que fazer. Fá, por favor, uma análise e uma piada um pouco melhor, então. Eu vou deixar essa piada pro Pedro mesmo. Então, cara, a gente tem hoje uma dupla aqui onde tem 2 caras experientes do lado de cada um. Tanto o Juan Martín do lado contra o Lamperti do outro. Eu acho que vai ser um jogo que, como falar, todo mundo pararia para ver. Cara, eu vou ficar no meu palpite, vou ficar com o Pedro, vou ficar nos Lucas, porque eu acho que quem vencer vai ser merecedor, mas eu acho hoje, como falou o Pedro... pode apagar, acaba o programa. Se vocês vão ficar tudo em cima do muro, acaba o programa. Não precisa mais fazer. Não precisa fazer mais. Tá? Vou dar meu palpite. Mas eu acho que hoje... Vou ter que puxar. Ao Berga, eu vou no mago do Pádua. Pela moral que vem dos últimos 2 torneios, eu acho, pela motivação, eu acho que meu palpite nesse jogo de amanhã eu vou com o Bergamini. Eu vou contra, eu vou na outra dupla. Estamos posicionados. Cara que abre a dupla tem que se garantir na quadra. Nem arrego. Não tem negócio de banho-maria aqui, não tem. Branque, a dupla tem que ganhar do outro. Eu acho que eu sei o teu palpite, né, Branque? Na realidade, né, obviamente que eu torço por um bom jogo, né, eu espero que os dois se saiam bem, né, obviamente que eu tenho muito mais proximidade com o Lucas, né, porque quando ele tá aqui no final do ano, a gente se encontra, o Bergamini, né, no caso, eu vou chamar o Bergamini de Lucas e o Campa de Campa. Então, obviamente que eu tenho mais a proximidade com o Lucas, né? Quando ele tá aqui em Bento, a gente faz churrasco, a gente joga junto, já fiz aula com ele, mas eu também fiz uma amizade boa com o Campo, ele já me convidou para jogar uns jogos quando ele estava aí, mas eu não vou ficar em cima do muro, né? Eu acho que, assim, é para ser um jogo muito parelho, muito equilibrado, mas eu acho que eu daria, assim, 51% de chance para o Campa e para o Juan Martín, quanto a 49% para o Bergamini, porque mais pelo simples caso das condições da quadra. Eu acho que as condições da quadra ela vai favorecer quem tem o jogo mais agressivo, e eu entendo que a dupla do Juan Martín e do Campa tem um jogo mais agressivo, e eu acho que o Juan Martín, na rede, ele é muito mais sólido que o Lamperti. O Lamperti, apesar de ter um smash de definição muito bom, ele tem um voleio que, na minha opinião, não fica nem próximo de um voleio do Juan Martín. Então, eu daria 51 para o Campa, mas como tudo pode acontecer... Funcionário do Ibope agora. Aí a gente vai ter que realmente esperar para ver, e estamos torcendo só para que seja um bom jogo e que quem passar vai adiante. E isso é que a gente pode ficar feliz, né, desse encontro, que a gente está garantido um Lucas, pelo menos, nas oitavas. E bom lembrar, Vini, que nas oitavas contra Mieres ou Garrido, que não ganharam de ninguém ainda esse ano, ou contra Momo e Alemande, se for o Berga seria a terceira vez na temporada, ou o Campa primeiro, mas duplas bem ganháveis, né? Mais uma vez,
algum dos Lucas com chance de chegar nas quartas de final. E tu, E Michael? o caminho do Pablo, Pedro, rapidinho. Não, Quero ver. Tu não vai dar o palpite palpite. Pedro, dá o teu palpite. Não dou Primeiro palpite. do Pedro. Tô aqui só para organizar vocês. Falo muita bobagem e eu tenho que organizar vocês. Então eu não dou palpite. Amanhã, só pra dizer, amanhã o Bento Gonçalves vai acordar cedo, hein, pra acompanhar esse jogo, nem que seja no marcador. Nossa, é só no marcador, né? Que falta faz esse programa vai ao ar na quarta-feira, né? Então, vai ser gravado na terça, vai ao ar na quarta. O Pablo estreia só amanhã, então, na quinta, contra o vencedor do Mendes, Rafael Mendes, ou do Diego Ramos, do Uruguai aqui do Chuí, ou da dupla de Gutierrez, gordo, cada vez mais gordo, Gutierrez, e Agostinho Gutierrez, né? Pablo tem uma estreia, a princípio, um tanto tranquila também. O Gordo tá lesionado no ombro, se não me engano, já há algum tempo. Mas segue jogando, não ouvi mais notícias sobre isso. Se alguém sabe alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Mas a última notícia que eu tinha é que ele realmente estava com o ombro bem estourado. Mas, como disse o Osmar, o Cilingo melhorou depois de estragar o ombro. Não, é claro que eu fiz uma brincadeira mais com relação ao Gutierrez, mas me impressiona assim, ele nunca foi um cara que se dedicou muito à preparação física, mas de novo, nas imagens, ele tá realmente bem acima do peso. Então, de novo, Fá. Agora vamos falar um pouquinho de pádel feminino, principalmente da questão da dupla revelação ali. Fá, pádel português ali com a Sofia Araújo e a Argentina aqui. Pedro, qual é o nome da Argentina? Maria Virginia Riera. Revelação? Ou já uma instância já? Olha, é uma duplinha que sempre está chegando, está sempre no quadro, né? Então, tá sempre fazendo em torno de oitavas. Dessa vez conseguiu chegar numa semifinal, acabou pegando até na primeira rodada umas meninas que são da Sub-18, que é a Carmen Guenaga e a Bea Caldeira. Acabaram tirando duas duplas, a Salazar e a Sanches, e ganharam da Cecília Navarro e da Carol Reiter. Então, pegaram duplas com uma grande bagagem. Vou te dizer que acho que a quadra também favoreceu bastante, porque a portuguesa me surpreendeu que batia, tirando também. Então, a gente Eu me lembro do confronto Brasil e Portugal, que eu estava fazendo a transmissão a gente estava lá no Paraguai, as condições horríveis, para Manu e Rafa contra ela e a Lininha. Uma das pessoas que mais xingou durante a transmissão, que eu consegui fazer pelo Instagram, foi o próprio Osmar, que dizia, pelo amor de Deus, tire a bola da Sofia. Por quê? Por que vocês estão jogando com a Sofia? Isso já tem 2 anos, e realmente, ela já, naquela época, já estava com um smash muito bom, só com o treino só tende a melhorar mesmo. Não, me pareceu que ela tem uma grande evolução defensiva, Fá, desse jogo que eu assisti em 2018 no Paraguai para 2020, ela me pareceu ter dado uma boa evoluída na parte defensiva. Na rede segue sendo muito agressiva, com um belíssimo smash, mas está mais sólida também na defesa. Ela vem do tênis, né, pelo que eu sei. Ela tem 26 anos, uma boa margem de melhora aí para, de repente, se fixar entre as principais duplas do circuito. Ela e a Virginia Riera. Osmar, tu tem a falar dessa dupla também? Uma grata surpresa. Não sei nem o que dizer dessa guria aí. Porque eu vi ela jogando com a Leninha, correndo o quadro inteiro, desesperada, as gurias só a bola nela, e eu não conseguia mais nem falar contigo, eu começar a gritar aqui no sofá de casa. Porque o problema todo é que quem ouvia era eu, né? Mas, pelo amor de Deus, vai lá falar alguma coisa. E se tu pegar o mesmo tempo de preparação, tu pega as nossas gurias do Brasil que jogaram aquele jogo, elas não estão nesse nível. Tu pega a própria Manu e a própria Rafa, hoje elas lutam por chance em quadro. É uma verdade. Então, mas ela já vinha realmente indo. Tem a mão do Gervásio lá também, que ajudou muito a seleção portuguesa, num geral. Ainda segue como treinador da seleção, ainda com essa pandemia, não sei como está funcionando, mas evoluiu demais o pádel em Portugal, né? Muito.
Já estamos chegando a meia hora de conversa, para variar, a gente se passa conversando quando fala sobre pádel. Eu acho que vamos falar um pouquinho só do calendário, porque eu pedi até para o Pedro falar. Só vamos destacar ali no pádel feminino que a Raquel tá no quadro de novo, né? Vai fazer oitavas. Isso a gente também tem que destacar, né? Lembrado, a Raquel fez quartas no torneio passado. No último. Fez oitavas, vencendo 6-0 a Cata Tenora, que já foi número 1 do mundo, né? Graças a Deus. Exatamente. É uma boa fase da Raquel. Por isso que eu convidei o Pedro. Tá aqui, ó. Tu fala mal dele, ó. Tá aí. Vamos destacar também o calendário que o Padel vai ter mais uma vez em Madrid. E depois vai para onde, Pedro? Então, o WPT tá lançando o calendário de pouco em pouco, né? Após a etapa de Madrid que começou já nesse último domingo, tem mais 3 etapas confirmadas. A primeira delas em Valência, 30 de agosto. Depois o Padel vai para a Itália, pela primeira vez um Open na Itália, na Sardenha, Cagliari Open, em 6 de setembro. E a terceira etapa já confirmada em Menorca, 20 de setembro. Eu quero só destacar, Maicon, e é bem interessante, a gente vem falando dos torneios mais do mesmo, né? O Branco já até adiantou o palpite no Galeno Lebron. Eu fui pesquisar aqui também altitude, né? Valência, 15 metros de altitude. Cagliari, 6 metros de altitude. E Menorca, 330 metros, se eu não me engano. Só para ter uma ideia, Madrid tem quase 700 metros de altitude, então a gente vai ver torneios com um jogo mais lento, mais aquele pádel que eu, pelo menos, aprecio, talvez com resultados diferentes desses últimos também. Mas ó, vamos aproveitar, vocês me chamam de louco, né? Que é lá no Mundial da gurizada, lá tomou um susto, né? Mas eu nunca me deitei no chão para xingar um atleta meu. Foi uma novidade. Agora, então já fala a passagem aí. Boné, chutar grade, isso aí eu fiz direto lá na Espanha. Agora, tô conhecendo mais a NEC agora, que ela trabalha com a feminina, a gente teve um projeto junto, tô trabalhando com a Manu junto com ela. Agora ela me surpreendeu de se deitar no chão junto enquanto a fisioterapeuta estava alongando para seguir briga. Não sei se ela estava brigando, se ela estava dando instrução, mas que estava com o dedo áspero, estava. Mas tá dando, hein, Osmar, mas tá dando resultado, né? Porque a Paty e a ele... Uma grata surpresa, né? É uma dupla que eu acho que defende muito numa quadra rápida. Porra. E eu, particularmente, eu torço para elas, por conhecer elas, elas já estiveram em Bento, já estiveram em Rio Grande, então tu conhece as pessoas, tu fica, se sente mais íntimo e se sente na liberdade de torcer mais para elas, e também pelo fato da treinadora ser brasileira, né, que é a NEC. Elas fizeram um baita etapa, se eu não me engano, e o Pedro, que é o cara dos números, pode me corrigir, mas na última etapa elas ganharam da Marreiro e ganharam da Gema, né, então são duas duplas fortíssimas, então tá fazendo, por mais que tá xingando, pelo menos enquanto estiver dando resultado, ela pode continuar xingando, né, Osmar? Não deve, eu cheguei à conclusão que a gente xinga pouco, eu falo. Eu percebo que a Paty é uma dupla que todas as demais duplas do circuito temem. Quando olha no quadro lá, batem Paty e ele pelo caminho, tenho certeza que mesmo a dupla 1 do mundo, mesmo a dupla 2, elas algum temor tem, porque sempre plantam cara. Os 20 cara derrota, né? Exatamente. Muito volume defensivo. A Paty é muito habilidosa, a Paty, né? E a ele, cara, é uma máquina praticamente, né? Alguma informação, Fá? Tá louco pra falar aí? Não, os guris já complementaram, mas é uma dupla que devolve todas as bolas pro outro lado, elas vão vender bem cara a derrota, porque se doam ao máximo e é uma dupla defensivamente espetacular. E mesmo com essas condições de quadra, pegaram a Marreiro e a Paulita na semi, conseguiram ganhar em 2 sets, e pegaram a Lucia e a Gema, venceram em 3, então elas pegaram um caminho bem difícil pela frente, com condições complicadas de jogar para elas, mas é uma dupla que vende bem cara as derrotas aí. Vocês falam de mim, mas o Fá tá afiado também com placares e resultados, hein, Mike? O cara tem que estudar e ler, né? O pessoal realmente está estudando agora. Mas agora é a hora ruim. Agora vamos começar a hora ruim. Palpite não. Primeiro eu quero ressaltar que o Pedro ligou a televisão no WPT para fingir que está vendo jogos.
Então ele dá um fundo ali na tela, ali, uma Era questão. Griselda ou da PT, eu troquei. Uma coisa assim, depois disso aí que esse ressalvo. Vamos lá, palpites. O pessoal adora. Eu vou começar, já que eu falei mal dele, eu vou começar com ele. Pedro. Tá, vamos assim, alguém discorda de Galã e LeBron? Eu vou no Pablo, de novo. Aí eu discordo também. Mas segue o teu palpite. Vai Galã tu e LeBron. primeiro. Eu vou Galã, LeBron contra Pablo e Paquito. Sem muito delongas. Pablo e Paquito tem pela frente eventual semifinal Max e Mati, que eles ganharam fácil lá na primeira etapa em Marbella. Então acho que eles vão fazer final sem perder sets. Galã e LeBron pegam Bela e Tapia, eventualmente eu acho que é nas quartas de final. Nas quartas, podendo pegar o Botelho e o Ruiz nas oitavas. Não, nas quartas também. Não, nas quartas Botelho e Ruiz, isso. Na semi, o Bela tem Bela contra o Sani nas quartas, né? Se seguir os prognósticos. Ou pode repetir a final contra o Cilinho de dentro também. Pode repetir, exatamente. Mas tá bom também. No feminino, eu vou apostar na Martita e na Bea. Acho que elas vêm além do título da última etapa, que também ganharam o Sub-23, né? No último domingo. Então aí estão numa fase excelente. São duas jovens aí, certamente com a motivação alta, confiança alta, tendem a fazer mais um belo resultado. E na parte de baixo da tabela, mas eu vou colar aqui. Não vale mudar. Eu vou. Osmar, pelo menos ele não te copiou. Como falou pra ele a Fernanda não tá aqui, eu vou de Gêmeas dessa vez, tá? Não tô gostando da Paulita. A Paulita não me inspira muito confiança nessa temporada e acho que não se adequou ainda ao jogo do lado da Marreiro. Sentiu a pressão. Sentiu a pressão. Exatamente. São poucos que sabem jogar de lado de craques. E pela cara que a Marreiro vem fazendo, deve ser uma senhora pressão. Não vai durar. Que não vai durar. Então, aí com uma Tita e Bea em cima das Gêmeas. Branqui, por favor. Bom, então, os meus palpites, na realidade, quando eu fui no óbvio, eu errei, né? Então eu vou tentar fugir do óbvio. As Gêmeas era óbvio, tá certo. Não. As Gêmeas foi um azarão mesmo. Tu lavou. A Gêmeas foi um palpite retrô. Lavou louça por 15 dias depois desse palpite aí. Eu só continuei a lavar louça, porque quem lava louça aqui realmente sou eu, mas tudo bem. No palpite aí, eu acho que assim, no lado de cima da tabela, eu acho que vai, querendo ou não, eu confio no casca grossa do Bela. Eu acho que ele já deve ter tirado muitas lições do jogo contra o Galã na última etapa, que ficou por fase, eles tiraram um set deles. Então eu vou votar na parte de cima, que vai dar Tapia e Bela. E na parte de baixo, como o Pedro também já tinha adiantado, eu acho que é difícil a gente dizer que é um caminho fácil para o Pablo, né? Mas assim, digamos que eu vejo que ele tem um grande chance de chegar na final sem muitas dificuldades, tá? Então eu acho que dá Bela contra Pablo na final. E no Michael, feminino... 38 graus em Madrid, ele vai apostar contra o Galã, Michael. E LeBron, 38 graus, ele vai contra. Depois o Pedro vai ter que ver esse vídeo para mostrar que eu acertei. E outro detalhe, hein? Pode nas oitavas, já nas oitavas, pode dar a revanche da última semi, do Cilinho e do Dineno contra o Tapia. Pode ter chance de dar essa revanche. E no jogo dos femininos, na parte de cima, eu vou acompanhar o relator Pedro com a Bea, mas na parte de baixo eu vou arriscar novamente, eu vou dizer que a Gemma e a Lucia vão chegar. Fá, tua vez. Fica à vontade, teus palpites, e pode xingar qualquer um deles aí que palpitou já também. Só não pode xingar o Osmar, que ainda não palpitou. Eu não vou fugir muito disso, eu acho também que, olhando pela tabela mesmo, a parte do Pablo por baixo, teoricamente é um caminho não mais fácil, mas comparado com a parte de cima da tabela, é bem mais complicado. Eu vou ficar com as condições que o Pedro nos passou, nosso Cleocum aí, com altitude de 700 metros e
tempo, eu fico com Galão e Lebron pela parte de cima da tabela e Paquito e Pablo nessa final. Na feminina, eu vou seguir com a Salazar e com a Sanches. Elas podem se encontrar contra a Portuguesa e a Virgínia Riera. Eu estou confiando. Vamos ver como é que vai ser, mesmo com as condições sendo mais favoráveis para a Portuguesa. E o lado de cima pega a Bea, pega a Martita. É um lado complicado também, pega a Paty e ele. Estou indo com a Salazar e com a Sanches. E na parte de baixo, eu vou ter que copiar o Pedro. Eu vou com a Lucy e com a Gemma. Eu acho que é uma pena, mas a Paulita não deu liga essa dupla com a Marta Marreiro. E tem as gêmeas ali correndo por fora também, mas eu fico com a Gemma e com a Lucia. Eu só queria interromper para falar que eu tô até agora tentando, me explicando para Fernanda por que eu votei na Gemma e na Lucia. Era só isso que eu queria dizer. É que a gente já precisa se explicar isso. Eu falei, mas o Pedro apostou nas gêmeas, e aí ela só fez assim, ó. Me permite um asterisco, Michael. Eu sei que a gente está estourado de tempo, mas só um asterisco rápido, tá? Lebron e Galã, nas últimas duas etapas que eles foram campeões, eles tiveram dificuldade nas etapas de final, né? Vocês vão lembrar que na etapa que retornou lá, eles perderam um set para Diestro e para Vitor Ruiz. E na última etapa eles foram a tie-break do segundo set contra o Ivan e contra o Arthur Coelho Manso, que são ali duplas que o Fá até falou de menores. Nessa etapa, eles estreiam nas oitavas contra o vencedor de Coque Neto e Ravi Rico, ou de Martim Sanches Pinheiro e Alex Ruiz. Ou seja, vão ter pouca margem para aquecer, para engrenar no torneio. Se vacilarem, primeiro jogo de estreia, são duplas aí que poderiam causar uma surpresa, pelo menos dar uma encrespada nesses jogos aí. Deixasse o outro na dúvida agora. Aí. Tá, não tem erro. Depois desse asterisco aí, Osmar. Depois dessa situação. Não digo que eu não avisei, hein? Eu tô avisando hoje. E depois também do asterisco da situação e também do comentário da Fernanda, que foi o mais importante. Quais os teus palpites? Não, eu vou na final feminina, eu vou com a Marreiro contra a Bea e das jovens de novo, mais uma etapa. Na masculina, vou de Lebron e Galã, Paquito e Pablo, e dessa vez vai dar Pablo. Nada de torcida, capaz. Não, nenhuma preferência. Não. Pessoal, para variar, 42 minutos de conversa. Vamos encerrando mais um programa Atrás do Vidro, um nome debatido e feito por todos e colocado por mim, sem perguntar para ninguém. Queria agradecer a todos. Queria agradecer a todos mais uma vez. Tá? Vamos pro próximo, e se tudo der certo nesse projeto, quem sabe a gente faz um ao vivo, quem sabe a gente faz com convidados, vamos ver o resto agora. Vamos ver o resto que nos resta. Abraço a todos. A gente podia convidar alguém para entrar no lugar do Pedro? Não estavam pedindo uma vaga feminina aí, ó. Vaza. Eu sei da minha vaga. A gente bota o computador, configurar os números, que é o que ele faz, e tá feito o negócio. Pedrão, sempre o mais querido. Eu fico nem quanto o lugar da gaúcha ali, só com sempre no horário, né? Queremos ressaltar aqui, sempre no horário. Mas, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.